Tudo bom, Samuel? Oi, Eduardo, tudo E bem? aí, tudo bem? Tudo certo. Eu estou passando aqui o link para o professor Tifini, que ele me pediu. Ele vai entrar no grupo agora? Vai. Tá. Até achei que ele não Eu, ia participar, mas ele eu disse que respondi o foi. teu e-mail, viu? Aham, acabei de ver. Uma Tá. boa resposta, foi bom para elucidar, né? Eu fiquei na dúvida o que eu escrevi ali com relação à questão da informalidade, né? Mas foi bom, daí já fica mais esclarecido. Sim. Deixa eu só passar aqui para o professor Tifini. Olha, o Bom pessoal dia. está entrando já no link, né? Pelo jeito. Tudo Bom bem, dia a Teodoro? todos. Vamos aguardar um pouquinho e logo, logo a gente inicia. Eduardo, eu acho que tem que abrir, dar uma possibilidade para o Teodoro. Bom dia, Teodoro. Tudo bem? Tá sem o áudio, sem o microfone. Conseguisse passar para o professor? Tô passando aqui. Deixa eu aqui. Aí. Quer que eu te mande o link aqui? Não, não, eu peguei aqui de volta. Já mandei. Olha, muita gente entrou. Será que precisaria mandar por e-mail? Eu vou mandar para garantir. Samuel, Oi, Teodoro, conseguiu ajeitar o áudio, o teu microfone? eu não estou conseguindo, eu acho que o meu computador tá com algum problema. Aí eu entrei também com o celular, se não se importa, para vocês conseguirem me escutar. Eu não estou conseguindo ajeitar meu áudio aqui. Não, se funcionar não tem problema. A questão E eu não sei se tu precisava, vai conseguir mexer com os slides, né? eu precisava justamente anexar uns slides aqui, anexar uma apresentação. Eu tinha que restaurar a Teodoro, apresentação. Teodoro, tu pode me passar os teus slides que eu faço o upload aqui. Tá, passa por Pode me, WhatsApp? pode me passar por WhatsApp ou então por e-mail, tu que sabe. Pois diga o e-mail, por favor. É Eduardo, arroba, Eduardo, isso, arroba, E de Eduardo, Jobim, Jobin, de Maria, .com.br. Tô botando aqui embaixo, ó. vou mandar agora. Maravilha. Peço desculpas, eu não sou muito acostumado ainda com essas apresentações digitais. Ninguém é, Teodoro, fica tranquilo. Estou repassando aqui para todos. Enviei, Eduardo, acabei de enviar. Tá, só um segundinho. Tá, chegou aqui. Ó, temos 19 pessoas, o professor Tifini entrou já também. Vou mandar de novo, só por precaução. Não, já chegou, já chegou. Já chegou aqui. Chegou? Chegou. É Tu bem faz a gerência dos simplesinho. slides daí, Eduardo? É, É, aí eu posso ir mudando aqui.
É bem simplesinho, só para ficar mais didático, né? Sim. Ah, bom dia a todos, bom dia a todos. Começaremos em breve. Pessoal, o Eduardo vai coordenar o grupo a partir de agora, tá? Por questões aí de agenda, de organização. O professor Difini também teve sua aposentadoria deferida recentemente. Então, faremos essa mudança. Vamos ver ainda, né? Vamos vendo essa transição aí, como é que a gente vai fazer. Só um segundinho. Tem que salvar aqui, né? Para quem não sabe, o Eduardo é professor substituto aqui da URGS, né? E doutorando da casa também. Aqui. Agora vai abrir aqui, Teodoro. Aí, Teodoro, vamos fazer o seguinte. Tu não consegue modificar aí os slides, né? Consigo. Aí eu te mando de novo. Não. Vê se tu consegue modificar os slides, mudar os slides aí. Ah, só um pouquinho. Aqui no meu computador, né? Tô passando aqui os slides. Tá, mas não É tá isso? passando. Não tá passando. Então sou eu que vou ter que mudar. Tá bom, eu peço para você passar, então. Tá. É estranho porque eu cliquei em restaurar a apresentação, que tem aqui no canto inferior direito, né? E não consigo anexar. Ah, agora eu consegui. Não, foi você, né? Fui eu. Foi você, desculpe. Deixa eu tentar aqui agora. Só Teodoro, o nome do professor de Fini é Silveira de Fini. Ah, perdão. Desculpe. Bom, Samuel, Oi, vamos começar? vamos. Então tá. Bom, gente, nós vamos aí começar essa aula do Grupo de Estudos de Direito Constitucional Tributário, aqui que foi organizada pelo amigo e colega Samuel, e que vai contar hoje com a apresentação do Teodoro Luiz Malma de Oliveira, que vai falar sobre planejamento tributário, obrigação, necessidade ou faculdade do contribuinte. Então, desde já, eu agradeço a participação de todos e já passo a palavra ao colega Teodoro. Bom dia a todos, os doutores e as doutoras. Agradeço a oportunidade, né? E sem mais delongas, eu vou tentar apresentar da forma mais sucinta possível para abrir depois espaço para os debates. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, me peçam para diminuir mais, que às vezes eu me empolgo, né? Mas eu me chamo, como o monitor já me apresentou, Teodoro Luiz Malma. Sou pós-graduado em processo civil pela Universidade de Anhanguera e possuo pós-graduação em direito tributário pela URGS. Inclusive, foi durante essa pós-graduação em direito tributário pela URGS, do qual o Samuel foi monitor, e o professor Luiz Felipe Silveira de Fini foi nosso coordenador. Fiquei muito honrado em apresentar um dos trabalhos obrigatórios, era a apresentação de um artigo jurídico, e então eu apresentei um artigo com essa temática, né? E quando eu concluí a pós-graduação, para minha surpresa até, porque eu não acho tão profundo assim, mas para minha surpresa, ele foi aceito para publicação na Revista Brasileira de Direito Tributário. Então, já que tinha que alguém apresentar, eu consegui me voluntariar para apresentar ele hoje. Então, sem mais delongas, os objetivos da minha apresentação são esses, né? Falar justamente, explanar, né, sobre essa questão de se o planejamento tributário, que parece ser tão singela, né, tão simples, né, afinal de contas, ninguém é obrigado a fazer nada ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Mas se ele realmente se configura como uma mera faculdade, ou se faz uma interpretação sistemática e teleológica, ele acaba se tornando uma obrigação na prática, ou uma necessidade. E a problematização da temática passa pela questão de que
nós sabemos que, atualmente, né, existem muitas autuações das empresas, né, por conta de uma falta de planejamento tributário, né, por uma falta de organização. Hoje em dia, o fisco se comporta como um verdadeiro sócio das empresas, há quem diga, porque, de acordo com estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, em média, 33% do faturamento de uma empresa é destinado somente aos tributos, né, uma carga tributária, uma das maiores cargas tributárias do mundo, né, nós sabemos. Então, justamente a problematização vem em cima disso, né? Se por conta dessa grande carga tributária, quanto mais complexas são as relações jurídicas de uma empresa ou de um empresário individual, se não se torna, na verdade, na prática, uma necessidade ou uma obrigação o planejamento tributário. A justificativa, então, por conta dessa abordagem, por conta da relevância da temática, né? Que ela tem muito em voga nos dias atuais, né? E por conta, inclusive, da constante abordagem das questões das políticas de compliance. Na minha opinião, adotar um planejamento tributário tem tudo a ver com a questão das políticas de compliance tributário. Um programa que as empresas buscam adotar de compliance para buscar se adequar às normas legais. Por conta também do dever de eficiência dos administradores e sócios da empresa, que vem previsto no artigo 1111 do Código Civil. Então, a justificativa seria abordar essa temática que eu considero bastante relevante. E por conta dessa interdisciplinariedade, porque eu vejo que ela também aborda não só a questão do direito tributário, mas também o direito penal, o direito empresarial, o direito administrativo, o direito econômico e o direito constitucional. Então, como método de pesquisa, eu adotei o método dialético, né, através do choque de ideias para se chegar a conclusões, o método tipológico, que na conclusão eu busquei criar um tipo ideal, que eu vou defender para vocês aqui, não sei se vocês concordam, críticas construtivas são sempre bem-vindas, e também o método indutivo científico, partindo-se do particular para o geral, buscando traçar uma teoria geral no final. E como técnicas de pesquisa, eu adotei a pesquisa em artigos, livros, periódicos, revistas, sites da internet especializados. Pode passar, por favor. Pode passar o slide. Sim. Isso. Então, sem mais delongas, os aspectos básicos do planejamento tributário, né? Nós sabemos que o planejamento tributário é uma técnica preventiva de organização dos negócios com vistas a minimizar ou evitar a incidência do fato gerador, né? A buscar uma redução, a equalização de ganhos e custos. Eu, particularmente, muitas pessoas consideram que planejamento tributário é sinônimo de elisão fiscal, ou seja, são técnicas lícitas, né, a prática de atos lícitos para se buscar evitar a incidência dos tributos. Eu, modéstia à parte, já considero que o planejamento tributário tem que ir muito além disso. Ele tem que partir de um programa, de uma estratégia, de todo um compliance tributário para se buscar gerir os tributos de uma empresa, de um empresário individual, da forma mais proba, da forma mais organizada possível, como se espera de todo administrador de uma empresa. Então, o conceito que eu entendo de planejamento tributário, ele vai além de elisão fiscal. Eu acho que a elisão fiscal é uma das vertentes do planejamento tributário. E o histórico dele? O histórico dele remonta à Inglaterra e os Estados Unidos, países caracterizados pela atuação dos chamados Certified Public Accountants, são os contadores públicos certificados, que se caracterizavam por uma mescla entre contadores e advogados, que buscavam fazer um planejamento tributário através da aplicação competente dos princípios da contabilidade com as normas do direito tributário. A melhor doutrina, ela costuma dividir as fases do planejamento tributário basicamente em 3 fases históricas, que é a fase de liberdade salvo simulação, a segunda, liberdade salvo patologia dos negócios jurídicos, e a terceira, liberdade salvo capacidade contributiva. Há quem diga que essa divisão em fases, muito mais do que cronológica, ela é apenas uma mudança de entendimento, uma mudança teórica, adotada pelas autoridades fazendárias e também pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. Na primeira fase, a fase de liberdade salvo simulação, o planejamento tributário era visto como uma concepção de liberdade quase que absoluta do contribuinte. Ele só não poderia praticar atos de simulação, atos ilícitos. Essa primeira fase, esses atos de simulação acarretariam o abuso das formas jurídicas ou fraude à lei. Na segunda fase, que é a fase de liberdade salvo patologia dos negócios jurídicos,
já há uma maior preocupação com os limites de se fazer um planejamento tributário. Esses limites seriam basicamente 3. Poderia-se adotar um planejamento tributário sem se causar o abuso de direito, que está previsto no artigo 182 e 187 do Código Civil, ou seja, você pode exercer um direito desde que não acarrete prejuízo ao outro de forma, quando você usa esse direito de forma excessiva, de forma abusiva. O outro limite seria a fraude à lei, você não poderia promover um planejamento tributário onde causasse fraude à lei. E o terceiro limite seria o abuso das formas jurídicas, o uso de institutos não convencionais, institutos inadequados, a princípio seriam ilícitos, mas que podem afastar a legalidade do planejamento tributário. E a última fase seria a fase denominada liberdade com capacidade contributiva. É um planejamento tributário que está em consonância com a Constituição Federal de 1988, que busca, inclusive, adotar uma compactuação com o princípio da capacidade contributiva, com o princípio da igualdade, isonomia, solidariedade social, ou seja, passa-se da concepção de um formalismo fiscal para o chamado realismo fiscal, ou seja, não importa só a forma dos atos praticados no planejamento tributário, importa também o conteúdo, o motivo, a finalidade desses atos. Em consonância com a capacidade contributiva do sujeito passivo. O slide agora é... continua. Não, pode voltar, desculpe. Pode voltar. Características, né? As características do planejamento tributário. Ele tem como características, né, como já falei, ele é uma técnica de organização preventiva dos negócios jurídicos para uma economia lícita de tributos. Na minha opinião, ele é um programa, uma estratégia, um compliance tributário que vai muito além da elisão fiscal. Mas ele tem como características básicas a necessidade de licitude dos atos que o compõem, muito embora o ato lícito pode se configurar no abuso de direito, como eu já falei, a necessidade também de cronologia anterior à incidência do tributo. Não adianta você fazer um planejamento tributário para evitar o tributo quando já ocorreu o fato gerador. Outra característica dele seria a ausência de regulamentação pela lei dos atos praticados, que eu particularmente discordo, mas é o que a doutrina diz. Uma das características do planejamento tributário é a ausência de regulamentação pela lei. Não pode haver uma lei proibindo, uma norma permitindo, obrigando ou incentivando. Que o planejamento tributário muitas vezes se vale das lacunas da lei. E a outra característica seria a eficácia dos atos praticados perante o fisco. Não basta os atos serem válidos nem serem lícitos. Eles têm que ser eficazes perante o fisco para que haja esse planejamento tributário. 5 indicadores, de acordo com o professor Marco Aurélio Greco, existem 5 indicadores acerca da existência de um plano fiscal. Seriam um encadeamento de fases, uma inexorabilidade das etapas, uma não realização dos negócios jurídicos com terceiros, uso de institutos não usuais e cláusulas que neutralizam os efeitos indesejáveis. Ou seja, o planejamento tributário não teria uma forma fixa, ele poderia ser um ou um conjunto de atos, que seria observado na prática. Então, como eu falei para vocês, o planejamento tributário tem tudo a ver com a elisão fiscal, que é justamente tem esse escopo de evitar ou minimizar a incidência de exação sobre o contribuinte, seja pela exclusão do contribuinte do âmbito de abrangência da norma, seja pela redução do montante tributário a pagar, como diz o eminente professor Eduardo Sabag. Porém, muito embora a elisão fiscal seja proibida de atos ilícitos, os eventuais excessos podem caracterizar um abuso de direito, como eu falei para vocês. E o planejamento tributário estará fadado à ilegalidade e ao fracasso. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque olha como é importante o planejamento tributário na prática. Olha como ele acaba se tornando uma necessidade. Mesmo você praticando atos lícitos para formular um bom planejamento tributário, muitas vezes os atos lícitos podem configurar abuso de direito, abuso da forma jurídica, excessos. E isso pode gerar sanções administrativas e penais. Então, por isso que o planejamento tributário, na prática, quanto maior a quantidade de relações de uma empresa, maior a necessidade de um planejamento tributário. É importante também dar especial atenção para a questão da elisão ineficaz. Ou seja, a elisão ineficaz pode se configurar como uma elusão fiscal, que é justamente quando os atos de negócios que aparentemente não se configuram como ilícitos para fazer um planejamento tributário, acabam se tornando ilícitos por conta de instrumentos artificiosos e atípicos. Então, muito importante esse planejamento tributário para que uma elisão fiscal aparentemente ilícita não se transforme numa elusão fiscal. E, por fim, nós temos também a questão da famosa evasão fiscal.
que tem por diferenciação com a elisão fiscal, porque a evasão fiscal ela ocorre depois da ocorrência do fato gerador. Então, o primeiro critério que distingue a elisão da evasão fiscal é o critério temporal. Os atos de evasão fiscal ocorrem depois do fato gerador. E o outro critério que distingue é a licitude dos atos. Obviamente, se os atos ocorrem depois do fato gerador, eles são ilícitos. Então, a evasão fiscal é uma das piores formas de piores consequências de não adoção de um bom planejamento tributário e mais das sanções administrativas, criminais e civis. Podendo o fisco, inclusive, desconsiderar esses atos através da norma anti-elesiva prevista no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Então, vale lembrar, eu gosto muito de falar sobre isso. Inclusive, eu falei sobre isso no meu TCC da especialização. A sonegação fiscal muitas vezes ocorre por dolo eventual. E aí eu pergunto para vocês, se é uma empresa que opera em vários países, com taxa de câmbio diferente, com outras moedas, que tem várias sucursais filiais em vários pontos do território nacional, e por displicência, por descaso, por falta de organização, falta de estratégia, eles deixam de adotar um planejamento tributário, vocês não acham que, e acabam sonegando tributos, vocês não acham que ocorre um dolo eventual? E o dolo e a sonegação de tributos, ela ocorre tanto por dolo direto, que é com a intenção, ou por dolo eventual, quando você assume o risco. Então, se você não adota um planejamento tributário, você assume o risco de sonegar impostos, sonegar tributos, perdão. E aí você mostra mais uma vez como é importante a adoção de um planejamento tributário na prática. Vou pedir para passar o slide agora, por favor. Sim, só um segundinho. Obrigado. Eu vou continuar aqui, então. O planejamento fiscal também tem muita relação com o direito empresarial. Nós sabemos que o artigo 966 do Código Civil diz que a configuração da condição de empresário é justamente o exercício habitual através da produção e circulação de bens e serviços. Essa circulação e produção de bens e serviços gera uma série de fatos geradores de tributos. Quanto maior as relações jurídicas dessa empresa, maior a possibilidade de fatos geradores. Por isso, maior a importância de se adotar um plano fiscal. Então, o artigo 1111 do Código Civil, como eu já falei, tanto o artigo 1111 do Código Civil, como o artigo 153 da Lei das SAs, a Lei 6.404, determina que o administrador da sociedade deve ter uma postura proba, com cuidado, com diligência, na administração dos seus negócios. Eu vejo que a adoção de um planejamento tributário tem tudo a ver com o que determina a lei, ou seja, adotar o cuidado, adotar a diligência e a probidade na administração dos seus negócios. Existe também a necessidade, a obrigação, tanto nas sociedades limitadas como nas sociedades anônimas, de acordo com o artigo 1066 do Código Civil e do artigo 161 da Lei 6.404, da adoção de um conselho fiscal. Eu entendo que o conselho fiscal nas sociedades limitadas e nas sociedades anônimas, ele é justamente o supra-sumo da adoção desse planejamento fiscal, porque o Conselho Fiscal não deve ter só a função de julgar contas e punir, ele deve também expedir atos, expedir pareceres, buscar compactualizar as atividades da empresa com a economia de gastos com tributos e também com a boa gestão tributária daquilo que tem que ser pago. Então, eu entendo que o planejamento tributário tem tudo a ver com a adoção desse conselho fiscal nessa sociedade. E, volto a dizer, é obrigatoriedade nas sociedades anônimas e nas sociedades limitadas. Então, a necessidade também de se manter uma organizada contabilidade, escrituração de livros, uma realização de balanço econômico e patrimonial, tem tudo a ver com o planejamento tributário. Se é uma empresa que tem uma grande complexidade de relações jurídicas, ela só vai conseguir manter uma boa contabilidade, uma boa escrituração dos seus livros, um bom balanço econômico e patrimonial, se ela fizer um bom planejamento tributário. Do contrário, ela corre o risco de sofrer quebra do sigilo dos livros empresariais, execuções fiscais, pedido de falência, pedido de recuperação judicial e pedido de recuperação extrajudicial. Mormente se tratando dos dias atuais, onde, com essa pandemia, nós sabemos que muitas empresas sequer estão conseguindo pagar os seus empregados, muito menos arcar com os ônus tributários. Eu chamo a atenção dos doutores e das doutoras também para a questão das empresas multinacionais, que promovem uma série de movimentações financeiras em outros países. E muitas vezes elas criam as famosas offshores,
né, que são as offshores, né? Basicamente são a criação de filiais e sucursais em outros países, onde existe isenção fiscal ou existe uma menor incidência de tributo. Ora, se essas empresas estão atuando em outros países onde a legislação tributária é totalmente diferente, onde a taxa cambial é totalmente diferente, onde a cultura, a sociedade é totalmente diferente, nada mais óbvio que ela precisa adotar um planejamento tributário. Do contrário, ela pode, inclusive, incorrer no crime de evasão de divisa, né, que é não declarar as movimentações financeiras enviadas para o exterior. Uma das saídas para fazer esse planejamento tributário por essas empresas que criam offshores em outros países, na minha opinião, seria a criação de holdings, que são sociedades empresariais que são criadas com o único intuito de fazer o controle de outras sociedades. Por favor, passar o slide. Só um pouquinho. Ok. Aí eu deixei aqui para vocês lerem, né, esses artigos, né? O cuidado, a diligência que todo administrador deve manter na condução dos seus negócios empresariais, né? A instalação de um conselho fiscal, também que é determinado pelo Código Civil, tanto nas sociedades limitadas como nas sociedades anônimas, né? Pode passar adiante. Justamente, ó, a necessidade de instalação de um conselho fiscal também nas companhias, né? E a necessidade de escrituração dos livros, né? E de um balanço patrimonial e de resultado econômico. A lei não pede, a lei determina. Então, para se fazer isso, eu entendo que um bom planejamento tributário acaba sendo uma necessidade na prática. Pode passar também, por favor, já falei sobre isso. Próximo tópico, então. O planejamento tributário e o direito administrativo. Nós sabemos que, no caso dos contratos administrativos, existe uma supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Existe um regime de direito administrativo decorrente dessa supremacia. Então, o particular, o empresário individual e as sociedades empresariais são obrigados a uma série de pré-requisitos, de deveres, antes, durante e após a duração dos contratos administrativos. Normalmente, contratos de extrema relevância, como aconteceu na concessão de serviço público, de obra pública, regulado pela Lei 8.987, a parceria público-privada e os regimes diferenciados de contratação, que tanto nós vimos ocorrer durante as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Então, nesses contratos administrativos, o poder público traça uma série de obrigações fiscais para essas empresas, para esses empresários. Ou seja, inclusive, será dada margem de preferência na contratação de empresas que causem efeito na arrecadação de tributos. Ora, se uma empresa não faz um bom planejamento tributário para fazer uma boa arrecadação de tributos do poder público e para evitar também pagar tributos sem necessidade, tendo um capital de giro suficiente para manter um contrato com o poder público, inexoravelmente, na minha opinião, ela vai estar fadada ao fracasso nesse contrato administrativo. E vai sofrer sanções previstas na lei de licitações, que já foi parcialmente revogada pela nova lei de licitações, né? E ela vai durar daqui a 2 anos, essa lei 8.666, até ser revogada por completo, né? E também na lei de improbidade administrativa. Aí vocês me perguntam, mas a lei de improbidade administrativa é mais para o gestor público. Mas quando o administrador privado, o empresário, o gestor de uma sociedade empresarial recebe recursos, recebe incentivos fiscais do poder público, ele pode ser punido em coautoria pela lei de improbidade administrativa. Se não, vejamos, o artigo 10, inciso 10 da lei de improbidade administrativa, ela diz que, se tratando de condutas que acarretam prejuízo ao erário, se quer exigir do dolo, podendo haver a responsabilização por mera culpa. Ora, e o que diz também a lei? Só um pouquinho. O artigo 10, inciso 10 da Lei de Improbidade Administrativa diz que qualquer ação negligente na arrecadação de tributos ou rendas pode gerar ato de improbidade administrativa que cause enriquecimento ilícito. Então, se o empresário individual, se a sociedade empresarial, em contrato com o poder público, causa uma má gestão dos tributos e há uma ação negligente na arrecadação desses tributos, eles vão responder em coautoria com o gestor público pela lei de improbidade administrativa. Dispositivo parecido nós temos também no artigo 10A da lei de improbidade administrativa, que ele diz que constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão na hora de se conceder, aplicar ou manter um benefício tributário. Ou seja,
Mais uma vez, se existe um contrato com o poder público e não ocorre um bom planejamento tributário, isso pode gerar reflexo na arrecadação dos tributos. E eles podem se submeter tanto às sanções da lei de licitações como às sanções da lei de improbidade administrativa. Vale lembrar também que a lei de responsabilidade fiscal, ela fala no seu artigo 1º, parágrafo 1º, que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe uma ação planejada e transparente para se prevenir riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Aí vocês vão me dizer, a lei de responsabilidade fiscal não se aplica ao particular. Concordo plenamente. Porém, no meu entender, é obrigação do gestor público, para não incorrer, inclusive, em sanções, né, em mau julgamento das contas pelo Tribunal de Contas da União, do Estado e dos municípios, obrigar, ou pelo menos fiscalizar de forma contundente, que os particulares que mantêm contrato com o poder público façam um planejamento tributário a contento, para que não ocorra essa responsabilização do gestor público na lei de responsabilidade fiscal. Volto a dizer, o artigo 1º, parágrafo 1º da lei de responsabilidade fiscal fala que pressupõe uma ação planejada e transparente. Então, o trato com o fisco tem que ser de forma planejada e transparente. Deixa eu ver aqui o slide. Pode passar, por favor, o slide. Obrigado. Quanto tempo eu tenho, Samuel? Quanto tempo eu tenho, doutor? Acho que mais uns 10 minutos, né, Eduardo? Tá bom, tá certo. Então, só para vocês reverem o que eu já tinha falado, né? A lei de licitações, ela diz, né, que para a habilitação das licitações, exigir-se a dos interessados documentação relativa à regularidade fiscal, certo? E, inclusive, existem sanções previstas, né, pela questão da fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. Se a empresa que tem contato com o poder público não faz uma boa gestão de tributos, um bom planejamento tributário, ela pode, inclusive, incorrer nessas sanções aí. Então, ela tem que manter durante todo o contrato essa regularidade fiscal. E existe essa previsão do artigo 10, inciso 10, da Lei de Improbidade Administrativa, né? Que a ação negligente na arrecadação de tributos também gera essa improbidade administrativa, que pode ser em coautoria entre o poder público, entre o gestor público e o particular. Pode passar, por favor? O meu tempo já está acabando. Eu queria ler mais esses artigos aqui, mas eu já tinha falado sobre isso. Mas, Teodoro, pode ir com calma, não tem problema. Não é rígido, assim. Tá. É que eu tenho que abrir espaço para o debate, né? E como eu já falei para vocês, né, o artigo 10A, né, da Lei 8429 diz que constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício tributário ou financeiro, né, contrário ao que dispõe o caput do parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar 116. Inclusive, eu esqueci de falar, nós sabemos que os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário dispensam o dolo. Ou seja, a mera culpa, a mera displicência, o mero descaso na questão tributária pode gerar improbidade administrativa do gestor público, em coautoria com o particular, se ele não fez um bom planejamento tributário. Por isso que eu chamei a atenção para essa questão. E temos aqui o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu fiz questão de destacar, né, que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente. Ou seja, a gestão tributária tem que ser planejada e transparente. Então, cabe ao gestor público fiscalizar os particulares que mantêm contratos com o poder público, né, de que eles atuem de forma planejada, que eles atuem na gestão dos tributos com planejamento tributário. Pode passar, por favor. E, por último, mas não menos importante, nós temos a questão do planejamento fiscal em relação ao direito econômico. Nós sabemos que quando uma empresa recebe incentivos fiscais, muitas vezes empresas se instalam em outros pontos do território nacional, são atraídas por governadores, por municípios, para receber isenções fiscais. Quando elas se valem desses benefícios fiscais, elas têm uma situação de vantagem em relação a outras empresas, né? Elas estão atuando no mercado que não era delas, né? Elas estão adquirindo um mercado muitas vezes relevante, estão adquirindo poder de mercado, que é um poder, inclusive, de fixar preços, né, de fixar tarifas, né? E esses contratos, inclusive, às vezes, têm parcerias públicos-privadas, eles têm duração de 30 anos, duração de muitos anos. Então, é óbvio que essas empresas, se não fizerem uma boa gestão tributária, não fizerem um bom planejamento tributário e causarem problemas na arrecadação de tributos, elas vão causar condutas chamadas anticompetitivas e vão gerar delitos previstos no direito econômico, né? Que
elas, inclusive, também não obrigam que haja o dolo. Elas não necessariamente derivam de atos intencionais do empresário. Elas podem ser caracterizadas por práticas que possam causar danos à concorrência, ainda que de forma potencial. E, inclusive, isso gera, essas práticas anticompetitivas geram atuação preventiva, concomitante e repressiva do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, uma empresa que gosta de benefícios tributários, que não faça um bom planejamento fiscal, ela pode causar danos não só à ordem tributária, mas à ordem econômica, pela quebra da isonomia, pela quebra da livre concorrência, que são pilares do direito econômico e do direito tributário e empresarial. Inclusive causando as chamadas atos de concorrência desleal, que são o quê? Atos de concentração. Ora, empresas que têm um bom fluxo de caixa, que têm um bom capital de giro, porque não fizeram uma boa gestão tributária, elas podem adquirir monopólio e oligopólio em determinada região geográfica. Pode ocorrer também a formação de cartel, né, que empresas combinam preços, combinam tarifas para se beneficiarem, né? Existe também a questão do abuso do poder dominante, né? Isso é a questão do dumping, que é quando as empresas diminuem os preços muito abaixo do normal para quebrar as empresas concorrentes, para elas adquirirem o poder de mercado, adquirir um mercado relevante só para elas. Então, quando uma empresa não faz uma boa gestão de tributos, recebe incentivos fiscais, recebe isenções fiscais e não faz um bom planejamento tributário, ela pode se beneficiar. E não existe uma conduta pré-definida para as práticas anticompetitivas previstas no direito econômico. Então, ela pode incorrer tanto nas sanções tributárias, como também nas sanções previstas nos crimes contra a ordem econômica e relações de consumo, e também nos crimes contra a economia popular. Pode passar o slide, por favor? Eu gostaria de frisar essa passagem do que o professor Edmar Oliveira Andrade Filho falou. Ele fala dessa obra sobre planejamento tributário. Há casos que o planejamento tributário se converte num dever. Olha o que ele está dizendo. Existem casos que o planejamento tributário não é faculdade, ele é um dever. De fato, em certas circunstâncias, a eficiência é uma exigência formulada pela ordem jurídica ao administrador das empresas, viu? Não é o administrador público, é das empresas. Ao administrador, em face desse dever legal, não basta agir com labor e presteza sem omissões ou retardamentos. Importa ainda atuar escrupulosamente na defesa dos interesses em função das quais obtém atribuições legais. Então, existem casos, segundo esse professor, em que o planejamento tributário acaba sendo um dever na prática. E, do contrário, ele pode, inclusive, incorrer, né, nas sanções do direito econômico, pelas práticas anticompetitivas. E eu vou ler aqui o artigo 36 da lei que fala sobre isso, que é a Lei 12.529/2011. Ele fala, né, que constitui infração da ordem econômica, independentemente de culpa, volto a frisar, os atos sob qualquer forma manifestados que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa e exercer de forma abusiva a posição dominante. Vocês não concordam comigo que uma empresa que faz uma má gestão tributária, que não faz um bom planejamento tributário, ela pode prejudicar a livre concorrência, porque ela vai ter uma situação de superioridade sobre as outras empresas que pagam seus tributos de forma correta. Então, daí que eu entendo que a falta de planejamento tributário, dependendo do porte da empresa, pode gerar também delitos no direito econômico. Pode passar, eu já estou finalizando daqui a pouco. Então, conclusão. Eu entendo, então, que passadas todas essas interpretações, que se você fizer uma interpretação exegética da legislação, o planejamento tributário das empresas, dos empresários individuais, é uma mera faculdade. Até porque nós sabemos que o artigo 5º da Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada em virtude de lei. Não existe norma que te obriga a fazer um planejamento tributário. Se você fizer uma interpretação sistemática, como eu acabei de fazer, e ainda tem muitas outras a fazer também, né? Ele acaba se tornando uma necessidade na prática. Né? Se você analisar o direito econômico, o direito empresarial, o direito administrativo, o direito tributário, o direito constitucional, na prática, muitas vezes acaba sendo uma necessidade. Se você fizer uma interpretação lógica, ou seja, o sentido da norma, em certos casos, dependendo do porte da empresa, do complexo de relações jurídicas, se é uma multinacional, muitas vezes pode ser uma obrigação fazer esse planejamento tributário. Do contrário,
ela estará condenada ao fracasso. Então, eu defendo que seja criada uma lei de planejamento fiscal para as empresas privadas. Se existe uma lei de responsabilidade fiscal que determina que haja uma lei orçamentária anual, um plano plurianual, uma lei de diretrizes orçamentárias para o setor público, por que não fazer isso para as empresas privadas? Ou, pelo menos, criar um parâmetro, pelo menos empresas que têm um faturamento bruto anual de tanto por cento, são obrigadas a fazer um planejamento tributário com os seguintes parâmetros. Não é uma lei coercitiva, uma lei criminalizadora, mas uma lei que busca uma ação proba, uma ação eficiente do administrador das empresas, em consonância com os princípios da solidariedade social, da justiça fiscal, com os princípios do direito tributário. E, para isso, é necessário adotar programas, políticas de compliance tributário para se fazer um bom planejamento tributário. Pode passar, por favor, já estou terminando. E só para finalizar, eu resolvi deixar uma mensagem. Eu sei que a Bíblia é um documento religioso, né? Então, eu respeito todas as religiões, eu não gosto de misturar. Pode passar. Eu não gosto de misturar religião com o direito, né? Mas como a Bíblia também é um documento histórico, eu queria chamar a atenção para essa passagem aqui. Essa passagem da Bíblia, ela fala: faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. Tome a quinta parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem e amontoem o trigo debaixo da mão do faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para que os 7 anos de fome não haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Está em Gênesis. Por que eu citei esse capítulo? Não foi para falar de religião, foi para mostrar. José do Egito, que foi faraó do Egito, ele interpretou os sonhos do faraó e ele disse: nós vamos ter 7 anos de fartura e 7 anos de pobreza. Junte a quinta parte do trigo durante os 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de pobreza não haja necessidade de colher. Ou seja, isso é planejamento tributário. Já na época da Bíblia do Egito Antigo, já se pensava em planejamento tributário. O José do Egito falou em planejamento tributário já naquela época, só para demonstrar a história e a importância do planejamento tributário, viu? Respeito todas as religiões, mas a Bíblia é um documento histórico e, como tal, eu agradeço aí a atenção e a paciência de vocês, viu? Na verdade, foi só mais uma conversa. Vocês têm muito mais conhecimento do que eu. Eu não sou advogado tributário, eu sou servidor público, mas pretendo futuramente advogar na área tributária. Muito obrigado. E quem discordar de mim, eu aceito de bom grado. As críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Está sem o microfone, Eduardo. Professor Difini, o senhor quer assumir a palavra? Pois não, eu vou me manifestar bem rapidamente. Tá? Primeiro, os parabéns ao Teodoro pela exposição, ao Eduardo e ao Samuel pela organização desse encontro. A exposição do Teodoro realmente sobre esse tema tão versado, mas que sempre apresenta aspectos novos do planejamento tributário, né, que nunca se esgota, né, e colocando de um ponto de vista de uma abordagem que me parece inovadora, quando o planejamento tributário é inclusive uma imposição, uma necessidade, as ligações disso com a matéria de direito administrativo e da lei de improbidade. Mas eu gostaria apenas, nesse momento, agradecer a todos os colegas pela atividade desempenhada no grupo de estudos ao longo desse período. E agora nós teremos modificações, de um lado, vindas em função da minha aposentadoria, né? Então, eu solicitei ao Eduardo, a quem também desejo parabenizar pela sua assunção como professor na nossa Faculdade de Direito, né, que continue na direção desse grupo de estudos, né, com a participação indispensável e presente que tem tido sempre do Samuel, e desejar a vocês um bom trabalho. A questão das sessões de extensão, depois eu converso com vocês, nós vamos ver uma forma de viabilizar isso, né? Mas eu creio que, independente da questão de extensão, que pode ser viabilizada, eu acho que seria interessante nós continuássemos mantendo o nosso grupo de pesquisa ativa e produtivo, né?
E para isso eu faço assim, um convite ao Eduardo que assuma a direção do grupo a partir desse momento. As pessoas passam, as instituições ficam. A nossa Faculdade de Direito é uma instituição que recentemente fez 120 anos. Naturalmente que as pessoas foram passando, que 120 anos é mais do que qualquer expectativa de vida humana, hoje pelo menos, né? E a instituição se manteve. Eu creio que a nossa Faculdade de Direito contribuiu muito com várias gerações políticas e jurídicas do Estado do Rio Grande do Sul, e hoje tem contribuído com a pesquisa, e nós podemos dizer que também no direito tributário nós estamos, de alguma forma, colaborando com a pesquisa da Faculdade de Direito. E esse é um trabalho que eu apenas servia como facilitador, é um trabalho que era feito por vocês. Então, eu quero agradecer a todos pelo comparecimento, pela presença, pelo dispêndio de estudo de energia nesse grupo de estudos e desejar a vocês que ele continue independente do fim da minha jornada, que afinal já se passaram 35 anos e as pessoas também têm prazo de validade, né? Então, muito obrigado a todos, parabéns ao nosso expositor pela excelente exposição e um bom debate a todos. Muito obrigado, professor Diffini. Certamente nós vamos trabalhar aqui para dar seguimento à continuidade desse grupo de estudos que pretende ser atemporal, né? Persistir nessa empreitada de eventualmente trazer mais debates na área tributária. Eu lhe agradeço imensamente por tudo que o senhor fez para a nossa faculdade e, inclusive, a influência que o senhor teve na vida de todos os seus alunos. Bom, agradeço muito, Eduardo. Também gostaria de agradecer ao professor Diffini e parabenizá-lo novamente, né, pela jornada acadêmica brilhante e, enfim, agradecer pelo legado aí que nos deixou. Exatamente. Muito obrigado, Samuel. Bom, Teodoro, por favor. Só uma palavrinha. O professor Diffini me pegou de surpresa. Eu fico muito triste, né? Mas fico feliz pelo senhor. Como o senhor falou, toda jornada, né, tem o seu ciclo, né? É a ordem natural das coisas, né? E vou dizer, não é porque eu estou na sua frente, não. Mas, olha, se não era melhor, estava entre as 2 ou 3 melhores aulas da minha especialização. Gostava muito das suas aulas, que eu sou, inclusive, distribuir entre os alunos aqueles papelzinhos para a gente simular casos práticos de advocacia tributária. Estava nas minhas melhores aulas de direito tributário da especialização. Senti muito a sua falta, viu? E eu de você, Teodoro. Mas o professor Diffini não vai se eximir de continuar dando algumas aulas na especialização, tenho certeza. E no doutorado, participar de bancas, de mestrado, doutorado, a atividade não para, né? Bom, eu acredito que seja bom agora nós abrirmos os debates, né? Para ver a contribuição que cada uma dos colegas tem. Se vocês quiserem, eu posso começar fazendo a minha contribuição. Eu diria assim, Teodoro, eu acho que o teu trabalho realmente ele eu nunca tinha pensado nessa abordagem a contrário senso que tu fizeste. Ela é um convite à reflexão em sentido contrário, porque a gente sempre vê o planejamento tributário como sendo um exercício da liberdade e da maneira, tanto é que no segundo slide que você fala das fases históricas do planejamento tributário e você coloca liberdade, liberdade e liberdade, né? E me parece que essa seria a sua proposta, seria uma quarta fase, que seria uma fase de enquadrar o planejamento como necessidade, não é? Então, bom, com relação, então eu te parabenizo por esse movimento em sentido de reflexão em sentido contrário. E
eu vou trazer um pouquinho da minha experiência na advocacia. Eu trabalhei como diretor numa grande empresa multinacional que lidava muito com o planejamento tributário. E ela é uma empresa que 70% das atividades dela é no Brasil e o resto são atividades no exterior. Mas a matriz fica na cidade de São Paulo, fica no Brasil, na cidade de São Paulo. Então, existe uma necessidade de concentrar todo o faturamento da empresa, receita e faturamento e as atividades tributárias precisavam ser concentradas na matriz. Também o resultado das atividades empresariais precisam ser consolidados no balanço da matriz. E um dos problemas que eu verifiquei quando nós íamos buscar financiamento junto ao BNDES era que quando o BNDES liberava dinheiro para, em razão de financiamentos, ele colocava o dinheiro, ele poderia colocar o dinheiro no Brasil e o simples ato de colocar os recursos na empresa já engatilhava uma tributação pesada em termos de receita. Gerava receita para a companhia. Então, o que isso levou o BNDES a fazer? Uma coisa, inclusive, que os críticos não conseguiam compreender no tempo áureo da Lava Jato, que era o BNDES ter um escritório em Londres. Por que o BNDES vai ter um escritório em Londres se ela serve de um banco de investimentos para as empresas brasileiras? E aí eu poderia resolver essa pergunta. Em razão dessa nossa legislação brasileira de ter esse gatilho que despertava obrigações tributárias, o BNDES recomendava que os recursos fossem postos numa empresa que tivesse um tratado de não tributação com o Brasil, aonde o recurso ingressa, o que eu me lembro nessa época é que era a Dinamarca, era um país que quando eu trabalhava lá, que tinha esse acordo com o Brasil. Então eles colocavam os recursos do financiamento na Dinamarca, a Dinamarca não cobrava tributos sobre as atividades financiadas, os recursos financiados, e isso podia ser trazido para o Brasil, e o Brasil, em função desse tratado, não tributava os recursos que vinham oriundos de financiamento. Então você vê, o pensamento do Teodoro de que as empresas, de certa maneira, precisam, salvo até sofrer alguma punição vinda, seja dos acionistas majoritários ou minoritários, eles precisam pensar nesse tipo de ação justamente para não ver parcela do financiamento que ela faz indo embora, devolvendo para o Estado. Né? Você pega dinheiro emprestado do Estado e devolve para o Estado no mesmo ato. Então, serve de exemplo aí para eu colocar aí para você. Bom, com relação ao abuso de direito, vamos ver o que os colegas vão falar. Se alguém falar de abuso de direito, aí eu vou ter alguma contribuiçãozinha a mais. Mas vamos aí, abrir aí. Samuel, tu queres colocar alguma coisa? Eu queria só parabenizar o Teodoro, dizer que, de fato, eu li o artigo dele, achei bem interessante, eu acho que realmente conduz à reflexão, porque é uma abordagem diferente que a gente está acostumado em relação ao planejamento tributário.
Normalmente a gente vê artigos e explanações sobre planejamento tributário relacionados a propósito negocial e se há ou não limite ao planejamento, limites legais, enfim. E essa abordagem, Teodoro, conquanto eu talvez não concorde com a ideia, não sei, teria que pensar ainda, com a ideia de uma lei similar à lei de responsabilidade fiscal, mas no âmbito privado, para fins de planejamento, que eu acho uma coisa um pouco complexa. Claro que não seria fácil de qualquer modo resolver esse problema, mas talvez a gente esteja indo longe demais nesse aspecto. Mas é interessante a tua abordagem, porque trazendo a ideia de que é uma obrigação, assim, cientificamente falando, né, trazendo essa ideia de uma forma científica, com argumentação robusta, você dá mais razão ao argumento de que há uma liberdade no planejamento. Me parece que essa argumentação, essa lógica contrária que tu fez, facilita a liberdade no planejamento. E sempre defendo a segurança jurídica, né? Por isso que a minha posição é de muita liberdade no planejamento tributário, mesmo que se considere propósito negocial. Porque a empresa visa lucro, mas, enfim, essa é a minha opinião. Tá? Então, aí o Eduardo falou do abuso do direito, se alguém puxar a ideia do abuso do direito, eu acho que tem que ser algo muito evidente para ser configurado, sabe? No geral, eu defendo mais a liberdade, até por uma questão de segurança jurídica, em termos de propósito negocial. E o teu artigo vem com essa abordagem diferenciada, eu acho que dá mais robustez a essa ideia da liberdade no planejamento. Conquanto eu não concordo, claro, com a ideia de lei, né, nesse sentido. Porque não sei se dificultaria ainda mais a aplicação no Instituto, né? Bom, se eu lembrar de mais alguma coisa, outra coisa que eu achei bem relevante, a ideia do planejamento fiscal e o direito administrativo, que tu falou no teu artigo, porque, de fato, né, uma empresa saudável em termos de planejamento fiscal dará mais segurança para um contrato administrativo, né? Porque até vai diminuir o custo de transação da administração pública quando eventualmente houver um inadimplemento, né, por parte da empresa. Ou se fosse haver, né? É uma forma de prevenção, né? Hoje, as empresas, o poder público contrata muito mais com as empresas, né? Então, é um outro ponto muito positivo aí da tua pesquisa. Tá bom? Então, parabenizo e ficam aqui as minhas considerações. E muito obrigado, tá, Teodoro? Vou aproveitar o gancho, então. Também fui pego de surpresa com a aposentadoria do professor Tufini. Queria cumprimentar ele por todo esse tempo. O professor Tufini foi meu orientador na pós. Tenho muito apreço por ele. E tenho certeza que o grupo vai ficar bem conduzido pelo Eduardo e pelo Samuel, aí, que são grandes juristas. Já demonstraram conhecimento aqui no grupo a dar e vender, né? Samuel, Teodoro, eu li teu artigo, cara. Eu imprimi aqui, preciso imprimir para ler, não consigo ler digital. Gostei bastante. O que eu gostei foi principalmente que tu defendeu uma tese, tu não te limitou a replicar o que um ou outro doutrinador pensa, e eu acho que isso é o mais importante na hora de escrever, acertando. Bem polêmica, né? Bem polêmica. Não, eu achei muito legal, assim. Eu vou te dizer que estruturalmente, assim, não estruturalmente, mas eu não concordo um pouco com a nomenclatura planejamento tributário para o teu tema. Eu acho que é muito mais uma questão de compliance. Eu consigo enxergar como compliance, planejamento tributário e recuperação de tributos. A recuperação de tributos seria um tema de recuperar tributos do passado. O planejamento tributário eu enxergo como evitar futuros fatos geradores e assim reduzir a arrecadação. E o compliance seria essa performance de se adequar à questão tributária, né? E eu acho que o teu trabalho vem muito mais nesse sentido de ser um compliance, o compliance obrigatório para cumprir todas as obrigações tributárias, né, que deve ter numa instituição, e com todos esses liames aqui que tu fez, que está muito bem abordado, no meu entender. Eu queria só contigo ver duas coisas aqui do teu trabalho.
Inicialmente aqui, tá? Deixa eu pegar aqui que eu separei. Tu traz aquelas questões das formas de liberdade do planejamento e aqui tu traz, entre aspas, né, que sai de uma concepção de um formalismo fiscal para um realismo fiscal. Aqui me parece que tu mostra uma ruptura de teoria de interpretação do direito, né? Então, de um formalismo para um realismo. O que eu noto, parece que é o que está acontecendo, a gente está vivendo um realismo fiscal, né? Não se está mais se atendo à lei. Hoje em dia, a lei é aquilo que o intérprete acha que é, né? Então, eu acho que isso traz muita insegurança jurídica. Acredito que em questões de planejamento a gente deveria voltar para um formalismo. E nesse sentido, eu quero ver aqui duas questões. Uma, tu traz aqui uma citação do professor Pitten, né, que traz a ideia de que o planejamento ele vai enfrentar, de um lado, a livre iniciativa e do outro tem a solidariedade social. Eu acho que nesse conflito aqui que a gente vai ter desses princípios, um deles tem que se sobrepor. Não vai retirar a solidariedade social, mas num conflito de princípios eu deixaria, digamos, a solidariedade e privilegiaria a livre iniciativa. E nesse sentido, eu acho que o abuso de direito, que é uma das questões que vem sendo discutido, o abuso de direito, abuso de forma, eu não concordo, tá? Eu sigo a linha do professor Luciano Amaro, até estava dando uma lida agora antes da gente conversar. Eu acho que não tem abuso de direito. Se está previsto na lei, não tem como o intérprete desconsiderar, achar que está sendo abusado. Eu posso me utilizar do direito, sabe? E aí eu pego o abuso de forma aqui também, que eu acho que é muito utilizado ao dizer que tu te utilizou de uma forma que não é usualmente utilizada. Então, tu está abusando da forma. E o Luciano Amaro diz, então, a gente está saindo de um critério jurídico passando para um critério estatístico. Né? Essas questões me parecem que tem que ser mais debatida, porque aqui, quando tu cita na elisão fiscal no 1.3, tu fala ali, ao particular é permitido tudo aquilo que a lei não veda, vírgula. Os seus eventuais excessos podem caracterizar um evidente abuso de direito. Quem é que mede esse eventual excesso? Quem é que define o que é um excesso do direito? Porque isso pode mudar para mim, para o Eduardo, para o Samuel, e a gente não consegue, então, planejar. Eu acho que o planejamento tributário hoje, tá, ele é muito difícil de ser feito no Brasil, porque a gente não sabe os efeitos desse planejamento, porque o critério não é mais a lei. O critério é valorativo. O que o intérprete acha que está sendo abusado ou não. Então, eu, sinceramente, acho que o planejamento tributário hoje está colocado em xeque com essas situações. Acho que inicialmente seriam essas minhas considerações. Depois, se surgir mais alguma coisa, eu agradeço e te parabenizo pelo trabalho, cara. Gostei muito. Obrigado, Thiago. Só, desculpa me intrometer aqui de novo. Tudo bem, Thiagão? Fazia tempo que a gente não se via, né? E, Teodoro, eu lembrei aqui de uma coisa, só para complementar a minha fala de antes. Recentemente eu dei uma olhada na dissertação do Bruno Jankowski, antes dele entregar ela. E Bruno, que era nosso colega, acho que não está aqui hoje, mas ele já defendeu, acredito. E a dissertação dele é bem interessante, relacionada ao planejamento tributário, e ela leva em conta os parâmetros que têm sido colocados pelo CARF e pelos tribunais, para dizer o que é ou não, e então ele tenta colocar parâmetros mesmo, em termos, parâmetros jurisprudenciais, mas assim, de uma forma que dê uma certa segurança, sabe? Então fica aqui a dica para quem quiser dar uma olhada na dissertação dele, deve estar disponível daqui uns dias na biblioteca, enfim. E lembrar também da tua mensagem ali no final da apresentação, né? E o Quinto dos Infernos, então, é muito mais antigo do que a gente imagina, né? Tá bom, Jorge quer falar, né? Fica à vontade aí, Jorge. E Eduardo, se quiser falar aí, tu que tá na coordenação, desculpa interromper. Pessoal, desculpa o barulhinho aí, é que o meu filho chegou em casa, tá fazendo uma algazarra aqui, desculpa aí. Tá sem o microfone, Eduardo. Pessoal, estão me escutando aqui ou não? Sim, sim. Bom, eu queria primeiro, deixa eu vou ligar a câmera aqui, uma melhor cara do mundo, mas vou ligar para
Mas eu queria destacar primeiramente alguns aspectos da apresentação do Teodoro, parabenizar pela apresentação também. Eu nunca tinha visto o planejamento dessa forma, assim, de visualizar o compliance junto. A minha visão de planejamento tributário era mais a do Thiago, assim, do planejamento mesmo de operações, enfim, essas coisas. E o primeiro aspecto, uma frase que tu falou ali sobre acho que os requisitos do planejamento tributário, tu falou sobre eficácia perante o fisco, né? Eu acho que isso é muito dependendo do fisco, porque assim, ó, eu posso ter um negócio jurídico que é eficaz perante o direito privado, inclusive tem gente que escreve sobre isso, e o fisco vai lá e desconsidera, eu não tenho o que fazer. É a opinião do fisco. Por exemplo, um caso, até comentaram aqui o caso Gerdau. O caso Gerdau foi um caso que o fisco não teve simulação, não teve nada, e mesmo assim teve uma autuação, porque entenderam que o ágio interno era abusivo, né? Só que assim, aí eu já entro no que o Thiago falou, eu não concordo também com a aplicação dos institutos de abuso de formas, abuso de formas. Essa coisa é alemã, tá no Código Tributário alemão. Eu acho que não tem que aplicar. Eu acho que o que seria aplicável, que também muita gente não concorda, é a fraude à lei. Mas, assim, é que geralmente a fraude à lei, ela tá atribuída a alguma simulação. Então acaba que, assim, tem... Por exemplo, o cara diz que tem fraude à lei, mas na verdade tem uma simulação, entendeu? É que teve um caso antigo, não sei se vocês já viram, do Supremo Tribunal Federal, que era do caso do seguro total. Eu fazia um seguro um dia antes do 31 de dezembro, onde tinha o fato gerador do imposto de renda. Eu contratava o seguro, pagava o prêmio era dedutível. 3 dias depois que virava o ano, eu cancelava o seguro, tinha o dinheiro de volta e tinha dedução. Isso é uma simulação, não é uma fraude. Claro que é uma fraude à lei porque eu driblo a regra que permitia. Não tinha nada que me impedisse disso. Mas eu tinha o quê? Eu tinha nada mais que uma simulação, porque essa operação, na verdade, ela não existiu. Eu fiz só para ter dedução, entendeu? Isso não tinha substância econômica, enfim. Então eu acho que alguns institutos, assim, o pessoal fala, tem que aplicar abuso de direito, não tem que aplicar. Mas que geralmente vai ser caso a caso, né? É uma coisa de tipo assim, tu nem vai precisar do abuso de direito. Tem situações realmente que, assim, esse caso, talvez, da Gerdau, se pudesse aplicar abuso de direito, talvez seria diferente. Mas eu também concordo com o Thiago que não seria aplicável. Outro ponto que também tu destacou na tua apresentação foi aquela separação, né, entre evasão, elusão e elisão. Eu acho que essa divisão em três é importante porque às vezes a gente tem uma situação que ela caracteriza uma elusão, ou seja, algo abusivo, mas não chega numa evasão. Então isso é importante, por exemplo, para medir uma multa qualificada, por exemplo. Às vezes tem situações que não teve uma fraude nem nada e o fisco atua como multa qualificada, né? Então essa distinção também é bem importante, mas tem autores que criticam, né? Acham que só existe evasão e elisão, assim. Acho que a elusão não existe, que seria algo... Por exemplo, seria os casos de abuso de direito, fraude à lei, abuso de forma seria uma elusão, enquanto uma simulação absoluta seria caso de evasão. E Só, por só fim, um pode falar, vai lá, Ricardo. Vai lá, Jorge. não pode falar. Não, a elusão, quem escreveu um livro até sobre isso, quem gosta disso são os autores espanhóis. Tem um autor que escreveu especificamente sobre isso, que é o César Garcia Novoa, na Espanha, e também aqui no Brasil o professor Heleno Torres escreveu sobre isso. Ele foi meu orientador e eu tive a oportunidade de conversar com ele bastante sobre esse tema. A ideia de elusão seria aquilo que os americanos chamam de loophole, que são aberturas que a lei, ou espaços que a lei tributária não fechou, certo? Que poderiam ser considerados ilícitos se porventura tivessem sido tipificados. Mas como não estão, ainda são permitidos. Então, é mais ou menos essa a ideia. Eu nunca li do professor Heleno, devia ler, porque realmente foi ele que trouxe, né, eu lembro que muita gente fala. Eu acho que o que eu li foi acho que foi do professor Marciano Seabra Godoy, de algum outro professor no livro, que até eu recomendo para vocês, que é Planejamento Tributário à Luz da Jurisprudência. Ele é de 2007, ele é um caso que examina justamente esse caso do seguro que eu falei para vocês, a incorporação às avessas, que é aquele caso onde tinha uma empresa deficitária que incorporava uma empresa lucrativa, e também aquele caso de pejotização de atletas, enfim. E esse é um caso até que eu queria entrar, acho que o Teodoro falou, e o Eduardo também falou a questão ou foi o Thiago, a questão de existir uma norma. Se existe uma norma permitindo, mesmo assim eu não posso ter um abuso, vou dizer assim, por exemplo, eu tinha a norma do artigo 129 permitindo que a pejotização, vamos dizer assim, eu podia criar uma pessoa jurídica para prestar serviços intelectuais.
mas querendo ou não, o que os atletas faziam, né? Justamente, até depois dessa norma ter vindo. Criavam, por exemplo, pessoas jurídicas, né? Vinculavam a imagem, os pagamentos de imagem dos atletas eram feitos para essas pessoas jurídicas, mas, enfim, entre esse contrato tinha uma simulação e isso acabou causando, vamos dizer assim, uma autuação desses atletas. Então, mesmo eu tendo uma norma permitindo, não necessariamente isso vai dizer que o planejamento que eu fiz foi legal ou não, porque eu posso ter uma simulação ali no meio, entendeu? Então, essa questão de ter uma norma, eu também acho que não faz tanta diferença, até porque a gente vai ter que examinar o caso concreto mesmo, assim, para ver se tem uma simulação ou não. Mas acho que eram esses meus apontamentos. Novamente, parabéns pela abordagem, Teodoro, realmente muito inovadora. Virgínia? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo Então, bom? também abrir a câmera aqui. Sobre a apresentação, muito legal também, é uma forma diferente da gente ver. Eu, pelo menos, estou acostumada, sempre quando fala de planejamento tributário, a gente ouve sempre sobre propósito negocial, acho que é quase que inerente uma coisa da outra. Mas sobre a questão talvez de uma criação de lei, a única, não é crítica nem nada, talvez trazer para um debate, a problemática que eu vejo é que geralmente quando a gente fala de uma obrigação ou necessidade que o fisco ele traz para o contribuinte fazer o planejamento, uma questão mais de organização fiscal, ele fala mais de cumprimento das normas que já existem, por exemplo, né? Mas não me parece dar muita ênfase para a própria liberdade do contribuinte. Por isso que talvez seja uma preocupação que a criação de uma lei possa engessar um pouco mais e de encontro a princípios como da legalidade, como princípios da legalidade, segurança jurídica, que hoje é o maior, acredito eu, é um grande problema, até em questão do propósito negocial, que eu acredito pessoalmente que é uma exigência inconstitucional que às vezes é colocada, né? Não sei como é que vocês achariam isso também, mas essa é a minha opinião e fica aí como algo a ser debatido sobre pontualmente sobre a criação de uma lei de planejamento tributário. Virginia, só para complementar, eu concordo contigo nesse aspecto, até por uma questão de oneração onerar, né, o empresário, talvez, é um custo, né, que ele teria a mais. Fica aí a minha concordância aí contigo nesse aspecto. Certo. Não te escutamos, Eduardo. Oi. O propósito negocial, ele é ele surge nos Estados Unidos, tá? E ele tem a ideia, por detrás disso, tem a ideia de que os negócios jurídicos não podem ser realizados se eles não têm o que na Itália ou então na Espanha eles chamam de causa negocial. Tá? A causa negocial, que nem o Emílio Betti, jurista italiano, diria, ele é o motivo pelo qual o negócio jurídico é feito. Bem, os negócios jurídicos empresariais, eles não devem ser feitos simplesmente para reduzir tributos. Essa é mais ou menos a ideia de propósito negocial. Então, é um negócio que tem que fazer sentido na lógica da empresa, na lógica da atividade fim da empresa. Então, esse teste do negócio,
este Business Purpose Test, que é o teste do propósito negocial, ele não está previsto ele não tem previsão legal no Brasil, muito embora a gente veja que os tribunais administrativos usem. Tá? A fraude, o abuso de formas, que nem o nosso o Ricardo falou, Jorge Ricardo, ele não tem previsão no Brasil. Tá? Ele é uma figura que existe na Alemanha, certo? Não tem esse é um dos problemas da gente começar a importar a doutrina de fora. Não existe a noção de abuso de forma, tá? Com relação ao abuso de direito, aí eu tenho uma opinião aqui sobre o tema. Eu acho que os tributaristas não analisaram o que é o abuso de direito hoje em dia pelo artigo 187 do Código Civil. Eles ainda confundem o abuso de direito como sendo aquele ato doloso por parte do agente que o pratica. Tá? Mas isso é uma coisa que até eu já participei de uma banca arguindo uma moça que fez uma tese de laurea muito, muito bem feita. E ela veio com essa ideia de que o abuso de direito não era reconhecido e que o abuso de direito envolvia um exercício ilícito do direito, mas aí é que está. Essa vertente do abuso de direito tomado num sentido de ilícito objetivo, isso decorre do direito francês, da teoria do abuso de direito francesa. Mas o nosso artigo 187 do Código Civil, ele é uma influência direta do artigo 334 do Código Civil português. E o Código Civil português, ele é composto de 3 pontos, né? Primeiro, ele fala em fins econômicos ou sociais, fala em bons costumes e fala em bons costumes e, se alguém tiver a redação aí, puder me ajudar. Acabei de lançar ali para ti. Fins econômicos, sociais, bons costumes e o que é? Boa fé, boa fé. E boa fé, tá? O artigo 334, ele é do Código Civil Português. Ele pegou o quê? Ele pegou essa parte de fins econômicos e sociais de um artigo do Código Civil italiano, tá? Ele pegou ele replicou essa parte de boa fé do BGB alemão, tá? E ele misturou conceitos. Mas basicamente a incorporação desse artigo no direito civil português, ele sempre foi lido unha e carne com a doutrina que se desenvolveu na Alemanha de exercício inadmissível de condutas. Então, o nosso... vocês sabem o que é o exercício inadmissível de condutas, né? Não sei se vocês se lembram. Nós temos nessa... também chamado de teoria dos atos próprios. Vocês se lembram o que é a teoria dos atos próprios? Tu tá falando da boa-fé nesse caso, né? Então, eu estou dizendo que o nosso... O ECOC, exatamente. Então, hoje o nosso abuso de direito ele está associado a essa noção de teoria dos atos próprios. Então, é o venire contra factum próprio, a suppressio, a surressio, o tu ECOC, o duty to mitigate your loss, o dever de mitigação do dano.
Então, o sentido que dão hoje na leitura do artigo 187, dizendo que ele é aquela figura que a gente conhecia, ela é uma leitura equivocada. E o abuso de direito, na minha opinião, com essa nova reformulação, tá, que é bem escrita pela professora Judite, ele pode ser, inclusive, utilizado contra o fisco. Entendeu? Com certeza, né? Uma ausência de boa-fé, né? Especialmente. Né? Exatamente. Por exemplo, se o fisco sempre tolerou vamos lá, a entrega de deveres anexos, por exemplo, com atraso, e nunca multou o sujeito pela entrega de atraso de documentos, passa a se tornar um direito subjetivo do sujeito poder entregar os documentos com atraso para o fisco sem receber uma multa qualificada por isso. Então, o abuso de direito nesse sentido é nesse sentido que tem que ser lido. Desculpa, Eduardo, aí é mais uma coisa que entra em conta em relação à boa-fé agora do contribuinte, é a expectativa legítima, né? De que ele tá agindo de forma correta, porque ele não está contrariando as formalidades que a lei impõe, certo? Como é que tu vai punir esse contribuinte? Porque ele tem uma expectativa legítima, ele está agindo de acordo com o ordenamento. Exatamente. E aqui, veja, o 187 fala, né, aqui, ó, agora falando de abuso de direito, né, lembrando que o abuso de forma não está no nosso ordenamento, né, como você bem disse, e o Jorge também falou. Então, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Não consigo enxergar um empresário ou uma companhia, enfim, né, quem exerce a empresa, não consigo enxergar essa pessoa contrariando os bons costumes, a boa-fé, menos ainda o fim econômico ou social da empresa, quando ela faz um planejamento, ainda que com as suas formalidades, inerentes, né, ao planejamento, enfim, indo de acordo com a lei, ainda que não tenha, assim, certa substância econômica, mas é que me parece que o fim social da empresa e econômico da empresa é o lucro. Mesmo o fim social da empresa é o lucro, na minha concepção, entende? Então, aí também entra a boa-fé do contribuinte, então, a expectativa legítima. O fim econômico, que nem eu disse, o fim econômico e social ele vem incorporado de uma cópia do artigo 2025, se não me engano, do Código Civil italiano. E se vocês forem ver, ele é interpretado como a causa do negócio jurídico. Se vocês forem olhar o artigo 421 do Código Civil, tens aí, Samuel, o 421, ele também fala em fim econômico e social, ao tratar do quê? Da função econômica, da função social do contrato. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. E qual é o 422? Não, esse aqui é a presunção de paridade e simetria nos contratos. Tu quer o da boa-fé, né? O 422. Isso aí, 422. Aí. Princípios da probidade e boa-fé, né? Probidade e boa-fé. Lancei ali. Bom, de qualquer maneira, só para colocar em debate esse ponto do abuso de direito. Quem mais tem alguma contribuição aí, pessoal? A Bianca escreveu algumas coisas interessantes aqui, não quis aparecer, não sei se está com o microfone desligado. Virgínia acho que falou antes, né?
Falou na câmera. O tema planejamento tributário, ele é espinhoso, né? Porque é uma prática que vem sendo implementada e o Teodoro acaba de confirmar para a gente que ela é realmente imprescindível, né, nos dias de hoje. Até com a ideia de compliance, enfim. Alguém aí é a favor da criação da lei ou eu sou voto vencido? É que me parece, Teodoro, que o problema do planejamento tributário, ele não precisa de uma regulação. O problema que nós temos hoje em dia é a interpretação dos conceitos de direito civil por parte do fisco. Entendeu? O legislador tributário, se ele legislar sobre temas de direito civil, ele até pode fazer isso. Dar uma interpretação em sentido contrário à lei civil. Mas isso termina engessando os negócios jurídicos. Então, ao invés de criar uma coisa positiva, tu acaba criando um efeito negativo. Porque justamente a liberdade negocial está na base dos princípios do direito privado. O próprio direito empresarial em si tem essa ideia de liberdade de formas justamente para poder propiciar uma circulação mais fácil de bens e serviços, né? Então, envolve a liberdade de formas, a liberdade de causa, tá? Eu posso fazer um negócio que eu quiser, inclusive sem a forma prevista em lei. Eu posso criar contratos atípicos com quaisquer outra parte. Então, me parece que essa questão de lei engessaria, em vez de fazer o bem, faria o mal ao sistema jurídico. Além de onerar, né? Eu acho que oneraria muita gente se fosse algo cogente, né? Assim, algo impositivo. Bom. Pessoal, vocês sabem que eu sempre estive aqui na coordenação, né? Mas eu tenho algumas questões de agenda aqui que estão me complicando um pouquinho, não no comparecimento ao grupo, mas todo o ajuste, né? E o Eduardo, como vai assumir a direção, ele vai também, em princípio, fazer essa coordenação assim mais acadêmica, vamos dizer assim, tá? Por isso que ele já está aqui hoje, mais já direcionando aqui as atividades do grupo. Tá? Então, quem estiver aqui já fica sabendo e depois a gente manda um e-mail e vai explicando melhor. Tá bom, gente? E com relação aos certificados, como eu escrevi ali, alguns me mandaram e-mail já, mas como eu escrevi, temos que ver a questão da ação de extensão, que estava no nome do professor Tifini, e a gente está resolvendo. Então, talvez a gente ainda tenha que ajustar isso, tá? Com relação aos certificados. E se não der, depois a gente informa, se não vai ter, se o grupo vai ficar mais informal, enfim, isso aí é uma coisa que a gente vai informando todo mundo aí em seguida. Teodoro, só complementando ali tua pergunta, tá? Eu também sou contrário à criação de uma lei, tá? Não me agrada essa ideia. Eu acho que não seria algo que traria benefícios no planejamento em si, mas é questão de opinião, né? Eu, de novo, reforço que eu gostei muito da tua ideia, da tua tese, né? Acho que cada um tem um modo de pensar, a gente vai mudando. E queria agradecer e parabenizar o Eduardo aí pelo aprofundamento que ele trouxe no abuso de direito. Acho que é bem interessante, ele tem um conhecimento de direito comparado bem grande, sabendo como ele surgiu aqui, né? E como vai aparecendo essas importações aí no Brasil que não se leva a fundo, né? Se copia um estatuto de fora e se traz ele para dentro do Brasil sem saber a origem. Quando a gente fala disso, eu sempre me lembro daquela questão da reserva do possível, que na Alemanha teve um incrível debate para negar uma vaga de faculdade em medicina e no Brasil se usava para negar medicamentos, quer dizer, pegava um conceito sem saber o que era e se interpretava a partir da eu acho que significa isso, né? E no Brasil acho que a gente tem muito disso hoje em dia. E pode ser uma opinião minha, parece que a gente não valoriza os nossos autores nacionais, né?
a gente acaba achando que porque a doutrina é estrangeira, ela é melhor e os nossos autores estão baseados na nossa Constituição, na nossa legislação. Não que o direito comparado não seja importante, né? Mas tem muito autor também que traz o direito comparado acriticamente, né? Não, perfeito, claro que sim. Só que são poucos, né, Eduardo? A maioria importa, a gente vê, ele tem um prazer de citar um autor estrangeiro para trazer um argumento de autoridade no seu artigo, no seu prospecto, mas a crítica eu acho muito boa, e as críticas que tu fez, excelentes, sim. O Eduardo disse que muitos trazem acriticamente, né? Foi isso, né, Eduardo? Sim. Sem a crítica, né? Correto. Bom, pessoal, eu acho que o Samuel vai passar, enfim, um e-mail, Samuel ou eu, e a gente vai ver como é que vai ser o andamento do grupo daqui para frente, tá? Eu até pensei em eventualmente chamar para continuar esse nosso debate. Eu pensei talvez para o próximo encontro chamar fez a defesa de dissertação agora, o Bruno, para fazer a exposição da dissertação. Eduardo, a Gabriela Franzoi, que é uma colega nossa, que hoje ela não pôde estar presente, ela pediu desculpas que não pôde vir e tal, e queria uma data para apresentar. E daí eu sugeri, né, que como a gente faz uma vez por mês, né, eu sugeri uma data para ela, algum dia para ela. E ela disse que novembro seria bom. Então, acho que para novembro a gente teria aí alguém para apresentar já. Tá. Ela não falou o tema ainda. Tá. Mas se tu quiser falar com o Bruno para ver se ele apresenta no próximo mês. E aí, quem tiver interesse, né, pessoal? Não sei se o Eduardo está com vontade de colocar um outro formato, não sei, né, professor define qual que é a ideia do senhor também nesse sentido, né? Enfim. Não, a ideia é que a partir de agora vocês deem a continuidade àquilo que achem interessante e façam as adaptações que eventualmente forem também convenientes, né? Tenha maior liberdade, né? Eu quero aqui nessa intervenção que não vou usar o termo de despedida, que é um termo sempre um pouco triste, né? Mas desejar o maior sucesso a vocês, ao Eduardo, ao Samuel, a todos os participantes e ao nosso grupo de pesquisa. Muito obrigado, professor Defini. Obrigado, professor. Obrigado. Professor Defini, o senhor está sempre presente com a gente aqui, nem que seja muito no obrigado. escritório. Muito obrigado. Tá certo. Bom, Eduardo, com a palavra, então. Bom, então, pessoal, vamos... acredito que o nosso encontro vai ficar agendado para daqui um mês, né? E nós vamos combinar por e-mail quem vai ser o que vai proferir vai fazer a exposição e, se possível, ter alguma recomendação de literatura, né? Para, de certa maneira, para fomentar o debate. E então o expositor e a data vão ser aí postas por e-mail, né? Eu quero de novo agradecer ao Samuel e ao professor Defini. Eu não sei se o Samuel está aí com uma agenda difícil e eu não sei se ele vai poder participar do próximo encontro ou dos outros encontros, de maneira que eu quero agradecer a ele por todo o trabalho que ele fez aqui no grupo de estudos. O professor Defini está falando, está sem microfone, professor. Eu também quero me associar a esse agradecimento. Eu agradeço as palavras, tá? Eu estou com uma dificuldade de agenda, então eu aproveitei o momento para tirar um pouquinho o pé aqui com relação ao grupo, mas o Eduardo vai seguir e eu vou estar presente sempre que possível, tá? E ajudar no que for necessário e tal. Agradeço. Então tá, pessoal. Então vamos encerrando por aqui. Desejo a todos aí um bom resto de semana e vamos aí estimular esse nosso grupo e aí os próximos encontros, tá bom? Um grande abraço a todos, professor Defini, tudo de bom
Samuel, nos vemos em breve, nos vemos, professor Fini, e muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Obrigado a todos, obrigado, Eduardo. Um abração para todos. Boa semana.